dias que tu tá bem motivada, quando tu tem uma queda, tu olha pra ti mesma e diz: eu vou me reerguer e o meu nome não é fulana se eu não me reerguer. Mas e quando a motivação não tá assim tão bombando? Vamos falar um pouquinho sobre isso? O que é exatamente se reerguer? É conseguir sair daquele lugar, daquele chão, daquela lona e voltar a andar, a seguir o teu caminho e a caminhar com as tuas próprias pernas. Se reerguer é conseguir entender que aquela queda que tu sofreu, ela já passou. Ela pode inclusive estar doendo ainda. Ela pode ter te causado uma frustração enorme e eu acredito que ela causou. Ela pode ter sido uma grande decepção. Ou ela pode ser só uma confirmação do que tu já imaginava que poderia acontecer, mas não queria acreditar. Se reerguer é pegar todos os teus caquinhos, reunir todas as tuas forças e sair daquela situação. Eu tô falando isso para uma mulher comum, normal, com os seus problemas do cotidiano. Eu não falo isso para mulheres que estão num processo de depressão, que precisam de auxílio de terceiros. Eu tô falando pra gente que se decepcionou com um relacionamento, seja uma amizade, um relacionamento familiar ou um relacionamento amoroso. Eu tô falando pra aquela mulher que pode ter sido traída por pessoas que ela confiava. Eu tô falando pra aquela mulher que apostou bastante num projeto profissional e que não deu certo. Naquele momento, não deu certo. Eu tô falando para aquelas mulheres que passam diariamente por frustrações, por quedas pequenas, por quedas maiores, por quedas livres. Porque é muito difícil beijar o chão. É muito difícil quando a gente se sente na lona. E eu concordo que a gente cai, né? A gente chega no chão porque aconteceu alguma coisa externa, por terceiros, por efeitos externos. Mas a gente só fica no chão se a gente permitir. E muitas vezes é muito mais cômodo ficar no chão, porque se vitimizar é mais fácil, porque tirar um tempo para descansar ali deitadinha no chão também é confortável. O problema é quando isso se arrasta por muito, muito tempo, talvez por anos. O problema é quando tu para de seguir os teus sonhos porque tu caiu, tu ficou no chão e agora aqueles sonhos eles estão bem mais difíceis de serem concretizados. E não, eu não acho que tu seja 100% culpada quando tu dá um tempinho a mais ali no chão. Eu entendo que existem meios externos, existem faltas de recursos, existem várias coisas que fazem esse tempo depois da queda se prolongar bastante. Mas eu também acredito, entendo, vivenciei e conheço muita gente que vivenciou também que levantar precisa ser o mais rápido possível. Porque quanto mais devagar, quanto mais lento, quanto mais tu demora para tomar a decisão de levantar, mais difícil é.
Eu costumo falar com as minhas clientes que levantar com a força do ódio é muito mais fácil. Porque quando alguém te derruba, quando alguém diz, eu já sabia que tu não ia conseguir. Ou quando alguém te desafia, não, deu errado dessa vez e da próxima vai dar também. Quando alguém te maltrata, pisa nos teus sentimentos, te diminui e disso vem a queda, levantar é bem mais simples. Porque a gente levanta para provar. Em primeiro lugar, para os outros. Em segundo lugar, para a gente, que a gente pode. Se hoje tu te sente uma fracassada, tu pode ter certeza que é a tua autossabotadora conversando contigo. Se hoje tu te sente impotente, não consegue levantar do chão, é porque tu não tá olhando ao redor. E não, eu não estou te julgando e te criticando para te deixar um pouquinho mais no chão. Eu tô te falando isso porque eu realmente acredito que a gente levanta sim na força do ódio. E força do ódio é uma força de expressão. A força do ódio é nada mais, nada menos do que tu ter motivação em cima do mal que te fizeram. Qual foi esse mal? Eu não tô pregando aqui que tu vai lá e te vingar de uma pessoa que te causou mal. Só vai gastar energia e não vai ter nada de retorno com isso. Mas sim, provar para os outros e para ti que tu consegue, que foi uma queda sim, doeu bastante. Mas eu sou tão determinada e quase teimosa que eu vou levantar de novo e eu vou fazer melhor e eu vou conseguir. Nessas horas, aquela voz da minha cabeça, que eu chamo de malévola, ela fica me falando assim, isso mesmo, Kate, vai lá, fala isso, mas tu não conhece o problema das pessoas. Tu não conhece o que essas mulheres estão passando. E nesse sentido eu concordo com ela. Eu não conheço a dor de vocês. Talvez nunca tenha passado nem perto da dor de vocês. Mas eu conheço dores. E se eu não tivesse vivido muita superação, e se eu não tivesse acompanhado tantas superações de mulheres que realmente naquele momento se sentiam nada, e que só se sentiam nada porque não tinham a real visão de quem elas eram, em que o autorreconhecimento ele não estava funcionando, a pecinha do autorreconhecimento não estava funcionando naquele momento devido a tanta porrada que ela levou, mas que quando ela conseguiu retornar à sua essência, buscar a sua autoconfiança novamente, prender ali a autoestima dela bem presinha dentro dela, fazer com que a autoestima funcionasse e desse essa injeção de ânimo que ela precisava. Depois disso, depois que a mulher percebe o quanto ela pode fazer, de quantas maneiras ela pode fazer, é mais ou menos como um animal carnívoro quando sente sangue nos dentes. Ela nunca mais para de tentar. E aí uma vitória puxa um novo desafio. Um novo desafio puxa aprendizado, puxa vitória. E isso vai se transformando num castelo. O castelo do autoconhecimento, que talvez para vocês possa parecer um pouco piegas. Mas a gente coloca tijolinho por tijolinho
a gente vai tendo disciplina, vai se amando mais, se respeitando mais. E daqui a pouco a gente olha para trás e vê que aquele castelo tá com a fundação bem sólida. Se reerguer pode ser mais fácil do que tu imagina. Se tu tiver uma boa rede de apoio, se tu estudar realmente sobre autoconhecimento e aplicar, se dentro dessas técnicas tu conseguir realmente te conhecer naquele momento, porque todo dia a gente muda. Então a Kate de agora não é a Kate de 10 anos atrás, nem vai ser a Kate de daqui 20 anos. Porque a gente tem que entender de uma vez por todas que autoconhecimento, ele não é uma ciência estagnada. O autoconhecimento, ele deve ser estudado durante toda a vida. A gente pode dar pausas? Óbvio que a gente pode. Mas de vez em quando a gente vai sentir uma alfinetadinha assim e vai saber que é o autoconhecimento gritando e precisando se expandir. Se reerguer é realmente conseguir sair daquele chão e dar os teus primeiros passos. E não, ele não precisa acontecer no outro dia depois da queda. Tu tem direito, sim, de ficar descansando um pouquinho no chão. Mas no momento em que esse descansar começar a te prejudicar, no momento que esse descansar fica desconfortável, sinal de alerta. Tá na hora de levantar. Muito obrigada e até o próximo vídeo.